E quem pode saber ao certo as feras horrendas, fantásticas, os monstros de outras idades que a tenebrosa África esconde no âmago das suas imensas florestas negras e no fundo de suas grandes lagoas escuras. Conto um Conto apresenta de Amândio Sobral, A Podridão Viva. Narração Marcelo Fávaro. No alto comércio de Londres chamavam-no por um apelido original: o homem que tem medo da África. Espadaúdo, alto, muito queimado do sol, olhos de um verde sombrio, cabelos inteiramente brancos. Andar firme e ar resoluto. Era um cavalheiro extremamente simpático, que impunha respeito à primeira vista. Uns davam-lhe 30 e poucos anos, outros garantiam ter, já há muito tempo, dobrado o cabo tormentoso dos 50. Eu, a primeira vez que o vi, no confortável escritório da sua casa matriz na Regent Street, calculei não ter Sir Ronald Tiller celebrado ainda o 46º aniversário. Contavam esse verdadeiro rei do marfim as histórias mais absurdas. Porém, o certo é que passara a mocidade nos inóspitos sertões do continente negro, onde adquirira à força de sofrimentos e perigos essa resolução pronta e a vontade de ferro que o faziam temido e respeitado no alto mundo financeiro da City. Entretanto, uma coisa original: não podia ouvir de súbito a palavra África. Tornava-se pálido, os seus olhos abriam-se desmesuradamente, e ele todo tremia como se um acesso repentino de frio lhe gelasse o corpo de atleta. Felizmente, essas terríveis manifestações passavam logo. Sem dúvida, alguma horrenda recordação do continente dos hipopótamos e dos leões abalava aquele grande dominador. Daí as histórias mais ou menos fantásticas que circulavam a respeito de suas aventuras africanas. Um dia fui procurado no meu modesto laboratório no museu pelo riquíssimo rei do Marfim. Disse, referindo-me à modéstia, que há muito tempo pretendia visitar-me e travar relações com um dos maiores paleontólogos do Reino Unido. Desejava também ver a minha livraria técnica que, modéstia à parte, pude afirmar ser a mais completa biblioteca nesse ramo das ciências naturais. Queria conhecer todos os monstros que povoaram a Terra nas eras antediluvianas. E quando comecei a mostrar-lhe as gravuras quase inconcebíveis de alguns os grandes sáurios do Jurássico, o rei do Marfim foi aos poucos se aquecendo. O olhar tornou-se febril, a respiração forçada e, abanando a cabeça a cada estampa, dizia surdamente: "Não é esse? Também não é esse? Bem me parecia que ainda ninguém o viu. Eu sou o único." Seriamente intrigado com as palavras e estranhos modos desse homem habitualmente tão frio, calmo, com habilidade e a custo eu consegui, naquele momento de intensa agitação nervosa, arrancar do homem que tem medo da África esta narrativa que reproduz o ipsis verbis. Há 30 anos atrás morava eu no Cabo. Começara a ser um dos mais fortes negociantes de marfim de toda a África do Sul. Fato de ser enganado, roubado escandalosamente pelos negros e meus caçadores brancos,
resolvi ir buscar o valioso produto em que comerciava, na própria fonte, à boca dos elefantes. Já nessa época, esses pacíficos gigantes tornavam-se cada vez mais raros, devido às hecatombes selvagens promovidas pelos régulos indígenas. Eu e meu sócio, um boé leal, de uma coragem louca e pontaria infalível, como o provou mais tarde em Ladysmith durante a Guerra de Transvaal, dizimando quase sozinho um regimento inteiro na Royal Irish, acompanhados de um distinto naturalista alemão, o Dr. von Spree, que estudava os hábitos dessas montanhas de carne. Abalamos com uma formidável tropa de caçadores nativos, guias, carregadores, quase todos Metchuanas e Zulus, pelo sertão inexplorado, em direção ao grande rio Zambeze, a Elefantolândia daquele tempo. A nossa viagem foi, como é de se supor, penosíssima. Fomes, sedes, febres, chuvas torrenciais, alimentação obrigatória dessa nojenta carne de elefante em que mal penetra o machado, convivência íntima com os escorpiões alentados, carrapatos enormes e venenosíssimas moscas tsetse. Humor arqui-evangélico para aturar as mais atrevidas impertinências, descaradíssimas extorsões e até roubos violentos por parte dos bestiais reisets das terras que atravessamos. A todos os momentos os negros perdiam-se, extraviavam-se, sucumbiam de repente, sem sintomas aparentes de moléstia, ou numa inconsciência absoluta, desertavam com as cargas em plena selva impenetrável para irem servir de pasto às feras de 2 a 4 pés. O negro africano semiselvagem é o suprassumo da covardia. Não possui a menor resistência nervosa, imprescindível à vida ingrata e árdua do explorador, do homem que enfrenta uma natureza desconhecida e hostil. Formidáveis florestas verde-negras, atapetadas de um humus balofo e podre, onde se criam os vermes mais nojentos, sucediam-se aos brejos intransponíveis, aos matagais espinhosos, aos alagadiços que exalavam um nauseabundo vapor, abafadiço e mortal. As noites eram medonhas. O desabar estrondeante das árvores gigantescas carcomidas pelos séculos, os silvos, guinchos e berros ribombavam dentro daquelas brenhas milenárias, confundindo-se com os rugidos dos leopardos, os gritos estrídulos dos elefantes e o ronco do grande leão de juba negra. A audácia das hienas e lobos era tal que, apesar das fogueiras, vinham ao acampamento roubar as peles de elefante que secavam nos jiraus. O Sr. Conde von Spree, apavorado ou mordido pela tsetse, enlouqueceu e fugiu de noite pelas brenhas, aos berros e urros. Dele só encontramos, dias depois, uma perna a decompor-se dentro da bota de couro grosso. Desaparecido o último guia nativo, uma tarde, perdemos-nos de todo no seio de uns pântanos cobertos de gramíneas cortantes que encobriam, traiçoeiras, as espessas águas lodosas, onde alguns dos nossos foram imediatamente engolidos. Esqueléticos, semimortos de cansaço, febrentos, cobertos de chagas e parasitos, invadidos dessa apatia peculiar ao negro em perigo, dominados por completo desse fatalismo que os torna indiferentes à sorte mais cruel, caídos por terra, olhos fundos, cavados, delirantes, de um rito angustiado nas faces animais. Os carregadores não podiam ir mais além. Era o fim.
E pela noite, mal se escondeu o maldito sol de brasas, começou no solo argiloso a brilhar uma estranha fosforescência que, aos poucos, ganhou toda a floresta. Decomposição da matéria orgânica nas camadas de folhas caídas? Eu nunca soube. Os negros batiam os queixos de pavor, tapavam infantilmente os rostos com as mãos, e aos berros de feitiçaria, feitiçaria, uoa, ua, julguei-me vítima de uma forte alucinação. Delirava de febre o dia inteiro e imprudentemente ingeri uma caixa toda de quinino. Apoderou-se de mim uma irrefreável vontade de correr, de pular, de subir as árvores. Meio louco, levando na cinta apenas a faca do mato, embrenhei-me na floresta infinda. E aí, foi exatamente aí que eu vi o monstro. Sim, terrível, o terrificante monstro, o ser mais hediondo que se pode imaginar. A podridão viva. No âmago de uma floresta, ao pé de uma serrania vulcânica, no meio de uma natureza convulsa, revolta, proveniente de um desses cataclismas de remotas eras, entre penedos gigantes, em que um vento gelado assobiava, ele ergueu-se. Baquei desfalecente por terra. Jesus, que horror! Um cheiro podre. A carne decomposta empestou o ar, tonteando os animais a centenas de metros de distância. Ele não possuía cabeça distinta do corpo, no meio de um colossal ovoide, completamente glabro, gelatinoso, de um roxo desmaiado de chaga rebelde, cheio de pústulas como um morfético. 4 grandes olhos amarelos, 4 ou 6, de uma fixidez, uma frieza de gelar o sangue, abriam-se desmesurados, perscrutando a mata. No meio do lodo, encolhido entre as sarças de espinheiros, encharcado d'água fétida das lagoas que transpusera, pregado ao chão, incapaz de mover-me, eu vi, sim, vi com os olhos, vi essa verdadeira podridão viva, esse horror dos horrores, mexer-se, firmar-se em 8, seriam 8 ou 10, troncos roliços terminados em garras de ave de rapina, curvando as árvores como se fossem ervas. Saiu de uma espécie de ninho de excrementos, deixando 2 ovos negros semelhantes a blocos erráticos. O fim do corpo abriu-se. Era um orifício profundo como uma caverna, em que fiadas de placas córneas entrechocavam-se como se fossem dentes, e expeliu uma colina de matérias purulentas, esverdeadas, podres. Depois, as 2 patas de frente ergueram-se e introduziram naquela gruta infecta um elefante vivo, que nem gemia, paralisado de terror. A mastigar, triturando, a estalar os ossos do pacderme, deslizou no lodo negro e foi, aos poucos, sumindo-se na lagoa espumosa e sombria. 3 meses depois eu convalescia no melhor hospital de Pretória e apesar de tratado por médicos especialistas, ainda tinha o olhar inquieto, suspeitoso, meio desvairado, cheio de fulgores luminosos, a voz rouca, com inflexões ásperas e bruscas e, enfim, um todo de legítimo louco. Nervos alterados,
corpo sacudido de tremores convulsos, ataques de afonia. Ninguém quis acreditar na minha narração, é claro. Disseram-me ser uma alucinação proveniente de um formidável envenenamento pelo quinino. Outros asseguravam-me ser o efeito das picadas das moscas de Tsetse ou de alguma serpente desconhecida. Mas os meus carregadores indígenas, que bateram as florestas durante dias até me encontrarem desmaiado, a morrer no fundo de uma cova de apanhar leões, juraram, todos, terem visto na lama o rastro de uma fera colossal, desconhecida, bem maior e, sem dúvida, bem maior que o mais crescido de todos os elefantes. Bem, infelizmente ninguém pode dar crédito aos negros, pois eles me garantiram e trejuraram várias vezes que os proboscídeos dormiam pendurados pelas trombas à copa das palmeiras. Eu liquidei com felicidade meus negócios e, apurando uma regular fortuna, retirei-me aqui para Londres, onde o animal mais feroz é o banqueiro. Mas quem pode saber ao certo as feras horrendas, as feras fantásticas, os monstros de outras idades que a tenebrosa África esconde no âmago de suas imensas florestas negras e no fundo de suas lagoas escuras. E agora, com vocês... Não me mate! Eu sou apenas o narrador. ...1934. Amândio Sobral, nascido em Piracicaba. 1902... morto em 1979. Olá, meus caros amigos, no Não Me Mate, eu sou apenas o narrador de hoje. Nós temos que falar, é claro, dessa visão aqui, elitista. A gente não pode deixar de notar aqui. E mais importante do que suprimir, é discutir aqui, é claro, o monte de adjetivo pejorativo ligado ao continente, como ele chama aqui, o continente negro, né? Onde os negros... Tem uma hora aqui que ele começa a falar que os negros são enganadores, covardes, que fogem, né? Como se eles estivessem ali, eles fossem os donos da terra, né? Os colonizadores ingleses ali, como se eles não tivessem levado nenhum mal. É só você estudar um pouquinho sobre a história da África do Sul, a apartheid, tudo, você vai ver o quanto foi devastadora. Essa presença foi devastadora para o país, né? E o resultado disso foi uma guerra civil, foi a luta pelos direitos, Mandela preso por quase 30 anos. Então hoje existe, é claro, uma visão diferente, um discernimento maior, porém na época ainda nós tínhamos essa visão de que o colonizador ali, caçador de marfim, né? Eu acho que não poderia ser pior aqui, né? Mas ele conta a história dele, não é o foco aqui, o racismo não é o ponto principal do conto, e sim o encontro que ele teve no meio da mata, da selva ali, com a podridão viva, né? Que seria esse monstro que, gente, é absurdo, é absurdo. A cena desse monstro gelatinoso, uniformes, né? Ou seja, não era dividido, né? Não tinha pescoço, nada, mastigando, triturando, estalando os ossos de um elefante. Ele simplesmente abre a boca e engole um elefante. Então, para um sujeito, um monstro desse, né? Eu não sei se o escritor aqui foi influenciado, já que a obra é de 1934, pelas Weird Tales, né? do Robert E. Howard,
Howard Phillips Lovecraft. Eu não sei se ele chegou a ter contato com essas obras para desenvolver aqui o seu horror cósmico monstruoso, mas foi bem assustador aqui. Imagine só, o fim do corpo abriu-se, era um orifício profundo como uma caverna, devia ser a boca dele, né? Em que fiadas de placas córneas entrechocavam-se como se fossem dentes. Então tinham placas córneas, seria um dente misturado com olho aqui, e expeliu uma colina de matérias purulentas, esverdeadas. E depois 2 patas de frente ergueram-se e introduziram naquela gruta infecta um elefante vivo, paralisado de terror. Eu não consigo imaginar no cinema uma cena tão absurda como essa, tão aterrorizante, de um monstro que joga 2 patas ali e traz para a boca dele, uma boca profunda como uma caverna, um elefante vivo africano, e deslizou no lodo negro e foi aos poucos sumindo-se na lagoa espumosa e sombria. Então, imagine que é uma cena aterrorizante. Gostaria de ter a possibilidade de um dia assistir na TV uma cena como essa, claro, né? Com CGI bom, viu? Não CGI de hoje em dia. Ai, mas bem bolado, bem bolado. Bom, gostaram do conto? Tirando, é claro, né, a parte aqui não daria para ter escrito sem tanto de reclamação contra os africanos. Ainda assim não é o cerne da questão, ok? E há uma nota do autor aqui dizendo que isso, a podridão viva, não é um conto. Não é um conto, nem um produto da imaginação do novelista. É apenas uma reprodução fiel, autêntica da narrativa encontrada no testamento do grande sábio paleontólogo inglês Lord Arthur Brent, que declara tê-la ouvido de Sir Ronald Tiller, presidente da poderosa Ivory Tiller Manufaturação, né? De Londres, Cape Town e Bombay, que durante muitos anos viveu nas selvas inexploradas da imensa África Austral. E esses 2 cavalheiros, um glória na ciência mundial, outro de palavra acatadíssima no alto mundo financeiro dos 2 continentes, eram incapazes de uma narrativa menos verídica. Será? Será que ele realmente viu esse monstro engolindo um elefante? Meus amigos, eu vou pensar nisso. Eu vou até tentar aqui com a inteligência artificial criar um monstro para a capa desse conto parecido, né? Eu acho que o próprio Bing, às vezes, ele corta algumas palavras, ele não deixa. Se eu coloco a palavra monstruoso, morte, qualquer coisa, monstro, ele dá uma segurada, ele não monta para mim do jeito que eu gostaria, né? Eu preciso aprender muito ainda a mexer na inteligência artificial, né? Mas nunca vai ser fabulosa, incrível como um artista de verdade, né? Tomara que não seja, né? Então, um abraço a todos vocês e não deixe de comentar aqui o que você quer para o mês de abril, o mês das bruxas aqui no canal, uma história de bruxa. Comente aqui e deixe uma sugestão. Beijão para vocês, viu?